Alô, esperando um outro vídeo fazer upload, eu ia adiar, mas como eu me embalei, né, me empolguei em ter voltado, isso é o cachorro. Se vocês estiverem escutando é o cachorro aqui embaixo da minha perna que ele tá arranhando a mesa. Eu embalei e eu resolvi que eu vou dar uma resposta para a maioria dos comunistas do mundo, do Brasil principalmente. Primeiro argumento interessante que a maioria gosta, né, dos comunistas, para dizer que ele nunca foi instaurado. E. Tá, espera, deixa eu só terminar aqui então antes de falar isso. Instaurado no mundo, que nunca teve o comunismo, não o comunismo que Marx queria, foi que ele não devia ser instaurado junto com uma representação política. Completamente estúpido. Mas. Para! Cara, seus brinquedinhos estão ali. Tá. Que não devia ter uma representação política. E isso, de certa forma, é a coisa mais estúpida que você pode ter. Daqui a pouco meu cachorro vai parar, preocupa não, tá? Eu vou usar aqui um livro que eu encontrei na minha biblioteca, né, da minha escola. O título é Os Economistas. É uma série de livros, esse livro azul. Eu já mostrei aqui ele algumas vezes. Os Economistas. E esse aqui é sobre Marx. Como pode ver aí, né? Tá meio detonadinho, mas é um ótimo livro. Tem algumas anotações minhas aqui. Ele é a apresentação de Jacob Gorinder. Não sei nem quem é. Esse nome aqui. Jacob Gorinder. Esse aí, riscado em vermelho. Coordenação e revisão de Paul Singer. Também aí. Não, acho que não deu pra ver. Desculpa, perdão, peraí. Paul Singer. Tá ali, ó. Coordenação e revisão de Paul Singer. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Cotter. Eu ainda não pesquisei sobre esses nomes. Mais tarde, quando eu terminar de o livro, que não é pouco, né? Você perguntando, mas você vai só procurar dos autores depois de ler o livro? Mas isso é um absurdo! Como é que você vai confirmar se as ideias são verdadeiras pela pessoa? Antes de responder esse argumento, na verdade vai ser respondendo esse argumento, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que a pessoa que sempre falou verdade, a vida inteira, ela é incapaz de falar uma mentira. Entendeu? Ela é incapaz de falar uma mentira na vida. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Aí ela vai e fala a seguinte frase: a Terra é plana. Eu tô pegando um pezinho nos terraplanistas porque é uma piada que voltou ativa na internet, que eu não sei de onde diabos ela voltou. Mas ela voltou. Então, a Terra é plana. Tá bom. Olha só, olha o que a pessoa falou. E olha a imagem que eu dei da pessoa. Completamente sã, ela sempre fala a verdade, muito inteligente, mas ela vai e fala a Terra é plana. Claro, isso não é argumento, essa é a ideia, mas aí ela começa a dar um monte de argumentação, sem olhar para a pessoa. Normalmente quando vocês olham a ideia, você vai ver que é lorota, mas eu tenho que levar a sério só porque a pessoa é inteligente, só porque um grande cientista fez uma pesquisa que ele colocou 3 raiozinhos que faz no espelho, aí bate e forma uns 3 pontinhos ali no vidro, a mesa tá girando. Meu filho, seja um cientista de mais alto clamor na comunidade. Ao mendigo delirando na rua, não interessa. Eu não me importo com a pessoa.
foi um grande diplomata, que ele tinha grandes diplomas, o cara era foda. Ui, não. Isso você descarta. Você só vai olhar essa veracidade bem lá na frente, depois de rever todas as ideias, fazer o método científico, que é o teste, observação. O único problema é que você não pode fazer isso com uma questão ideológica, não dá para fazer um parâmetro científico com isso. Mas aí, essa é a primeira parte, né? A pessoa mais inteligente falou uma maior lorota. Aí a pessoa sem credibilidade alguma, ela é associado a, como é que se diz, até a tentativa de incesto. Ela vivia em bordéis, puteiro, ele transava pra cacete, né? Pegou sífilis, morreu por causa disso, alguns dizem que foi até suicídio. Foi uma pessoa completamente ateu, né? Que a mãe vai falar, mas ateu então é idiota, completamente esdrúxula. É esdrúxulo, seus argumentos nunca vão ser inúteis, nunca vão ser úteis, né? Uma pessoa totalmente nihilista na vida. Claro, se você é uma pessoa que sabe 2 dedos de filosofia, com certeza sabe de que eu estou falando. Não sabe ainda? Ele escreveu nada menos, nada mais do que O Crepúsculo dos Ídolos. O livro que, na minha opinião, claro, minha opinião, deveria ser currículo obrigatório de todo mundo. Sabia? Aí você tá falando, mas ele é um filosofia. Tá bom. Você quer um livro que não seja de filosofia? E que tenha a pegada de Nietzsche? Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos O Mundo Assombrado pelos Demônios ou pelos... Procura no Google. Pelos Demônios. É a mesma pegada de Nietzsche. Eu nem precisei ler. Assim que eu escutei a revisão do Perula, acho que eu vou ter que colocar o vídeo dele aqui embaixo. Vou procurar na internet e vou colocar aqui embaixo. É a mesma pegada. É um mundo assombrado pelos demônios dos ídolos. Até usei os dois ao mesmo tempo na mesma frase. E o cara não tem credibilidade nenhuma. Você vai escutar alguém falar de Nietzsche e fala: ah, aquele puteiro, né? Aquele cara que era apaixonado pela irmã, que não é comprovado isso, tá? Não tinha comprovado. Ah, aquele lá que apoiava o nazismo. Se você ler o livro, sabe que não é assim, tá? A irmã usou um dos últimos livros da vida dele para fantasiar as imagens que Nietzsche tinha para provar o nazismo. A coisa mais estúpida do mundo. Nietzsche, ele era contra-comunista, ele não conseguia ver comunista, capitalistas, democratas, como eles idolatram imagens e ídolos. Eu diria até que ele tinha um certo ódio com quem era capitalista e comunista ao mesmo tempo. Ele seria um isentão hoje em dia, entende? Mas um isentão bem pra frente naquela época. Alguém que ia contra quase tudo. Acho que ele acaba sendo controverso nesse momento por ele ser contra tudo. Bom, algum dia eu falo um pouco mais sobre Nietzsche, né? Eu acho que eu me empolguei aqui. Eu ia falar sobre Marx e 8 minutos só de Nietzsche. Porque é apaixonante você ver a forma com que ele constrói. Olha que eu sei pouco dele. Muito pouco mesmo. Vai ter estudiosos que passaram 15 anos estudando só Nietzsche. Porque Nietzsche ele é complexo. O Crepúsculo dos Ídolos, resumidaço, né? Que eu li sobre ele, o pouco que eu escutei já de Clóvis de Barros demonstra que Nietzsche ele tem uma cabeça foda, mas ok, depois, outro dia eu falo de Nietzsche. Vamos começar pelo livro. Acho que eu deixei bem claro a questão dos autores, né? Ok. Apresentação, primeiro capítulo. Aqui vai demonstrar a vida, né? Como a ideia dele se tornou. Isso não interessa. O que interessa é nesse pequeno pedacinho aqui, olha. Aquela altura, ou seja, começa aqui, ó, à beira dos 50 anos,
Já imprimi o nome no frontispício de livros suficientes para lhe assegurar destacado lugar na história do pensamento. 50 anos, eu acho que ele já viveu um pouquinho, né? 50 naquela época não é nem um pouco. A média naquela época é em torno de 70, 80 anos, no máximo liberando uns 90. E isso por causa da Revolução Industrial, que deu uma certa qualidade de vida a mais. Então, nasciam mais e envelheciam mais. Foi nesse momento em que a pirâmide etária, já deve estudar em geografia, né, cacete? Começou a fazer esse movimento, que mostra uma sociedade desenvolvida. Então a Inglaterra naquela época já estava com essa pirâmide desse jeito, já estava ficando desse jeito a pirâmide. Então já estava. Antes era assim, ó. Ou seja, nascia muito, vivia médio e morria muito. Agora não, nasce o suficiente, né? Nasce muito, crescem, desenvolvem e você já tem uma velhice maior. Ao invés de ser assim, já está assim, ó. Ah, vou estudar em geografia que uma professora vai explicar melhor. 11 minutos. Então tá. Pegando aqui, ó. Aquela altura, sua produção intelectual abrangia trabalho de filosofia, teoria social, historiografia e também economia política. Sim, meu amigo Marx, como eu já falei, né, o autor não interessa, importa a ideia, mas Marx ele já tinha um conhecimento abrangivo. E sem contar que aqui não fala, mas ele já tinha conhecimento de teologias, ele estudava teologia. Ok, então, já entendeu, né? Ele era bem formado. Então, diferente de você que normalmente leu, ou seja, assim como eu que leu 3, 4 livros dele, o cara era bem formado. Mas vamos lá. 18 pro mar, blá, 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 podia avaliar, é muita coisa que eu... E eu acho que eu não consegui resumir bem. Eu acho que o livro resumiu tanto que eu acho que eu coloquei muita marca e eu acho que não precisava de tanto. Acho que essa aqui era só para mostrar ele. Então, sim, interessante. Eu não sei se isso seria humildade mesmo ou falso sensor de humildade, né? Mas aqui diz o seguinte, no entanto, Marx afirmava que até então apenas escrevera bagatelas. Bagatela seria algo como besteira, bobagem, coisa sem sentido, inutilidades, ou seja, aquelas conversinhas de boteco de esquina, entendeu? Ai, eu tô cansado desses papos de botequinho. Senti-se por isso autor Tá, isso não interessa. Eu não sei. Então, se vocês quiserem esse livro, eu não sei, cara, procura na internet ou nem... Olha, esse aqui é Marx ou Capital. Procurem aí esse livro. Eu gostei muito do pouco que eu já li. Eu quase li ele completo, né? Eu li mais ou menos até aqui, ó. Peraí. Tá. Eu marquei isso aqui, ó. Pelo meu crachá do Senai. Eu li esse aqui mais ou menos do livro, então faltou isso aqui ainda para ler. Não, isso aqui foi o que eu li, isso aqui ainda que falta. Tanto é que eu marquei aqui uma página que eu encontrei folheando, que eu gostei muito do Mais Valia. Ok, então vamos continuar aqui. Se estiver saindo uns barulhos de... Isso é do Discord. Eu não sei se vocês escutam o que é o som do computador. Se não tiver, ótimo. Eu tô falando besteira, então. Sim. Com a Revolução Industrial, principalmente na região da Renânia, né, quando a Revolução Industrial veio para a França e a Alemanha, aí que começaram as ideias comunistas, as ideias socialistas. Na Inglaterra, não. Eles viam a Revolução Industrial como um processo normal. Tanto que até hoje não. Até as revoluções, né, comunistas que tiveram durante a história, a Inglaterra se teve intacta. Ela não teve nenhum partido comunista que realmente falava alto naquela época. Porque a Revolução Industrial na Inglaterra, primeiro que ela foi orgânica. Ou seja, no processo em que ela foi evoluindo, né, rodovias, ferrovias, isso, aquilo, fábricas, indústrias, foi orgânico. Então não tinha necessidade de uma revolução, algo do tipo. Tá certo. Já olhar lá e Assassin's Creed tem Marx defendendo o comunismo. Claro que ele foi uma
defesa poética, né? Foi uma licença poética que eles resolveram colocar dentro do jogo, porque nessa época o comunismo não tinha fala e nem existia. Foi o quê? Foi no final do século XVIII, a Revolução veio no meio, né? Ela se formou, estava engatinhando ainda, o resto do mundo não olhava aquilo com os olhos de que, nossa, isso vai ser revolucionário. Mas quando viram que a Inglaterra estava uma superpotência, era embarcação aqui, era colônias gigantescas, era a Índia, era a América, estava colonizando o mundo inteiro. Aí o povo falou, indústria é a melhor solução. E até hoje a indústria é a melhor solução. O Brasil está precisando disso, ferrovia e indústrias. Taca ali ferrovia e taca ali indústria, o Brasil prossegue. Eu acho. Ok. Com a emersão da Revolução Industrial, surgiu as duas classes. Não tem que discutir, realmente surgiu o capitalista e o proletário, ou seja, o burguês, que isso já vinha antes, até na Revolução pró-feudal, né, pós-feudal, e com a Revolução Industrial veio uma nova classe, que era o proletário, que era o trabalhador braçal, que era a prole do capitalismo, né, emergente nessa época. O comunismo ele teve grande influência do iluminismo francês. Isso fica claro, né? Igualdade, comunidade entre as pessoas, daí o seu nome comunismo, igualdade, fraternidade, igualité, fraternité. Esqueci o resto. É um tema não, é um slogan, um grito de guerra, sei lá, muito foda. O comunismo ele é uma ideia interessante, mesmo a pessoa sendo de direita e odeia, tem que admitir que é uma ideia interessantezinha, ela é legal de estudar. Não dá certo, isso é um fato. Defendi por muito tempo isso aqui, por isso que eu sei muitos argumentos que as pessoas amam para defender o comunismo. Outros eu fui aprendendo lendo o livro. E agora eu vou continuar aqui. Esse parágrafo fala da família, eu não entendi por que coloca aqui, porque é inútil. Ok, durante o curso de Direito da sua faculdade, né, principalmente de Economia e Direito, ele parte para a Filosofia. E quando ele parte para a Filosofia, ele encontra alguém chamado Hegel, com H, que é... Eu vou até soletrar aqui, vocês... H-E-G-E-L, e não N, como Angels, não. É IS no final, não. Esse aqui é Hegel, outra pessoa. Que ele cria a chamada escola... Eu não poderia dizer escola nessa época, mas é que, sabe aquele negócio de Sócrates, Platão, que demonstra a escola socrática, escola aristotélica? Eu não sei se dá para fazer com Hegel, então acho que seria filosofia hegeliana. Isso, filosofia hegeliana. E os seus adeptos eram chamados de os jovens hegelianos, ou seja, pessoas que eram adeptas à visão de Hegel. E Marx, ele era um desses, ele era porque ele rompe mais tarde, mas ele era de Hegel. E essa filosofia, essa forma de pensar, ela vai ser compartilhada, ou seja, durante todo o período em que ele vai criando as ideias comunistas, ele vai baseando em Hegel, até mesmo depois do rompimento. E tem um outro nome lá na frente, que é Ludwig Feuerbach, que vai contra Hegel e demonstra que é uma idiotice. Pra você ver a separação, né? Hegel era ateu e Feuerbach era um cristão. Então já dá para ver, né, que as coisas não iam bater direito mesmo. Mas o que acontece mais interessante é que Hegel ele era mais materialista, né? Ele queria um governo maior, majoritário, e que se traduzia num governo de coalizão de igualdade. Governo de coalizão, será que você pensou numa coisinha normal? É o que o Brasil tem hoje, que é um governo de coalizão. Não existe partido de esquerda, partido de direita no Brasil, existe partido de coalizão. Então, eu defendo a direita.
Né? Meu partido defende a direita, mas o seu partido defende a esquerda. Mas o meu partido quer poder e você tem apoio popular. Coalizão. PMDB, PT, percebeu? Não, se não percebeu, porra. Desculpa, mas não dá para explicar melhor. Esse vídeo realmente vai ficar longo. Não, acho que não. Vou só explicar essas páginas que eu já anotei, que eu já fiz a listinha, vai estar de boa. Se foi hegeliano, o que é inegável, nunca chegou a sê-lo de maneira estrita, ou seja, ele nunca entrou no grupo hegeliano como majoritário, né? Como ideologia majoritária do seu pensar. Ele era adepto. Então, ele gostava dessa visão, né? Um governo grande, uma visão de mundo materialista, todas as pessoas iguais perante esse governo, ou seja, burguês e proletário igual, sem guerra de classe. E é nesse ponto que já começam a bater. Quem estudou Schopenhauer e vai adorar as ideias, por exemplo, da dialética, até veio antes mesmo dele, dialética, vai ver que a dialética cai como uma luva nas visões de Marx, né? Que é aquela briga de proletário versus burguês, né? Que é o capital da empresa versus o proletário trabalhista. E eu vou acabar puxando um gancho nisso para dar aquela visão do nazismo não ser de esquerda. Já expliquei naquele meu, né, naquele politicograma que nazismo não é de esquerda, ele é de centro-direita. Foi mal, centro-direita. Agora tá certo. Porque o que acontece? Ele não é de extrema-direita, como eu demonstrei ali, quem está na de extrema-direita é a monarquia e a direita reacionária contemporânea, ou conservadora, né? Eles têm uma certa divisão. Eu não sei se eles teriam divisão ou não, mas intelectualmente falando, eles são divididos. Reacionários é um, conservadores é outro. Não sei se eles se veem assim, mas tem uma certa divisão. O conservador tem uma ideia, tem uma visão, né? Tem uma ideologia. O conservador tem uma ideologia e o reacionário tem outra ideologia. E antes de continuar, por favor, você que é conservador, não vem com essa ladainha de falar conservador não tem ideologia. Ideologia do que? Se a gente... Meu, nada na vida, nada que venha num processo intelectual não tem ideologia. Tudo que você pensa, tudo que você constrói, seja ela temporal ou não, é uma ideologia. Eu acredito em Deus, mas Deus ele é atemporal, ele se constrói ou não. É ideologia. Deus é uma ideologia. Existente ou não, é uma ideologia. Mas ele se provou existente. Primeiro que vai acabar com todas as igrejas. O que seria uma maravilha. Acredite, eu como ateu, espero muito que Deus exista, porque acaba com todas as igrejas e acaba com a roubalheira. Seria uma maravilha. Não tô usando ironia. Realmente seria muito bom se Deus existisse. Porque acabava com essa corja de vagabundos. Tô falando de todos os pastores e todas essas merdas que amam fazer dinheiro com a fé dos outros. Sinceramente, é muita falta de soco na cara desse povo. E uns socos bem dados, viu? Mas, continuando. Se foi hegeliano ou não, é inegável. Não só já encontrou a escola hegeliana numa fase de cisão. Essa frase eu não entendi muito. Cisão, eu não entendo essa palavra. Depois eu vou procurar no Google. Ou no dicionário. Peraí, eu acho que eu tenho um dicionário aqui em casa. Só que eu perdi ele no último dia que eu tô arrumando aqui. Não nem adianta, não vou encontrar. Essa palavra eu não entendo, então não teria como explicar essa frase. Quem entende de cisão, comentário. Aí explica essa frase aí. Ok. Marx ele era contra a monarquia. Tá aí outro motivo pelo qual eu rompi com as ideias marxistas. Eu sempre tive um apreço pela monarquia, sempre tive um apreço pelas ideias monárquicas. A ideia de ter um líder que
ele terá que reger o seu império, né, seu reino monárquico para o bem. Claro que isso não é sempre historicamente plausível, sempre vai ter um rei filho da puta, mas isso é normal, infelizmente, né? Não existe presidente bom, não existe presidente... Não, peraí, a frase está errada. Não existe presidente perfeito, como vocês viram os últimos, mas se presidente monarca, a única diferença é que me enrolei todo de novo. Ok, depois eu explico isso aqui. E como eu não edito, né, não tem outro jeito. Vai sair desse jeito mesmo. Ok, recolocando as ideias no pensar. Ok, perfeito. Aqui essa parte é bem interessante. A partir do idealismo, fui levando a procura da ideia na própria realidade. Em carta ao pai, em 837, ele escrevia que a partir do idealismo, ou seja, nessa época, a escola idealística, né, a escola do pensar filosófico idealístico, ela já estava à frente do seu tempo, ela estava bem construída, tanto que Nietzsche ele vai ir contra essa ideia, né, do idealismo, mas o mais importante é isso, ele estuda muito idealismo para poder criar suas ideias. Ele vê na realidade, né, o que você enxerga, tudo que você enxerga como o ideal da realidade moderna e contemporânea. Ou seja, tudo que você enxerga hoje é a verdade suma. Então, daí que vem aquele argumento, né? Eu não vejo Deus, logo ele não existe. Mas eu não vejo o ar, logo ele não existe. Bom, mas na visão do idealismo, nesse tempo, nessa época, seria da seguinte forma: Deus eu não vejo, eu não meço, não tem como eu ter as ideias dele. Então, não vai ser desse jeito que eu vou encontrar, logo ele não existe. Já o ar, eu posso medi-lo, eu posso ver sua rotação, né? Eu coloco no anemômetro, ele vai ficar rodando. E ele coloca esse idealismo... Eu pedi na sua pata, cachorro? Não. Ele coloca esse idealismo também na ideia comunista. Então, eu vejo luta de classe gera desigualdade, e essa desigualdade gera luta de classe, essa luta de classe gera mais desigualdade. Aí vai essa dialética, né? Essa escadinha eterna. Daí ele coloca essa visão no comunismo. Ficou claro? Se não, eu faço outro vídeo explicando. A esse respeito, também é sintomático que escolheu a relação entre os filósofos gregos, materialista Demócrito e Epicuro. Demócrito, lembrando que é aquele do átomo, né? Não é bem do átomo, mas ele diz que a vida humana é separada em partículas menores, que essas partículas só podem se juntar para formar aquilo. Então, a partícula da madeira só vai formar madeira. Ele não achava, por exemplo, átomos. Então não existe, por exemplo, a água tem H2O, não. Ele fala que a água só tem um átomo, que é a água. Então, um monte desse átomo gera água. Logo, um monte de átomos, pessoas, ou seja, isso aqui é o mesmo átomo desse, né? Ele via desse jeito. Ou seja, de todos os filósofos dessa época, ele é o que mais chegou à realidade. Não, vou corrigir isso. Ele foi o único que chegou na realidade, ou seja, ele realmente acertou. Eu sou separado em átomos. Não, claro, esse átomo é o mesmo desse, né? Isso aqui é o mesmo átomo disso, não. Mas eu sou separado em átomo. Assim como você, seja você acreditando nisso ou não. Epicuro, aquele... Epicuro, eu gostava muito das ideias dele, mas eu não me lembro aqui como é que eu posso resumi-las, ou como sintetizá-las, ou como explicar. Eu lembro muito bem, né, foi há pouco tempo, que eu gostava muito daquele paradoxo de Epicuro, que é divertidíssimo colocar isso com um cristão. Ele ficava horas elaborando questões complexas. E é muito divertido. Eu, sinceramente, eu nunca entendi aquele paradoxo, eu nunca levei ele muito a sério, mas eu adorava colocar para um cristão e ele ficava ali
horas tentando resolver, ficava nervoso, puto. Como é que você pode usar uma coisa dessas? Isso é heresia, não pode usar umas besteira dessa. E é muito engraçado. Resolvi uma coisa. Nando Moura, tem como você dar uma palavrinha sobre o paradoxo de Epicuro? Seria legal, mano. Muito foda. Ok, essa parte já expliquei, né, que é a questão do idealismo e da filosofia que ele demonstra no comunismo. Se não deixei claro, só outro vídeo, filho, eu não edito. Ok, aí vem o Feuerbach. Ludwig Feuerbach. Se não me engano, eu acho que ele é austríaco. Dava a público a essência do cristianismo. Esse livro eu não li, só que eu não marquei ele porque eu vou pesquisar ainda sobre ele. Ele criticava as ideias de Hegel, que devia suas ideias. Se eu não falei das ideias dele, é o seguinte: ele era ateu, e por ele ser ateu, ele acreditava que o mundo ele era um mundo completamente físico. Ele rompia completamente com as ideias de Platão, né? Inteligível, sensível, essas coisas. Ele descartava. Para ele, tudo era sensível. Então, a parede era sensível, tudo era real. O boné que eu uso, esse livro aqui é completamente sensível, o computador, tudo é sensível. Não existe nada fora daqui, né? Tudo que você pensa já é algo que você constrói com aquilo. Claro? Ficou claro? Acho que ficou, né? E aí, acho que o que eu expliquei mais dele foi a filosofia política dele. Acho que foi isso que eu expliquei aqui em cima. Então, acho que eu não tenho que fazer revisão disso. Ou seja, uma concepção materialista e naturalista. Ok. E ele já era contrário. Ele acreditava, está até bem riscado aqui, o homem enquanto natural foi dos sentidos físicos sublimado pelo amor sexual. Colocava-se no centro da natureza e deveria voltar-se para si mesmo. Ou seja, ao invés de eu pegar o meu amor somente sexual e não um amor, por exemplo, ao familiar ou algo do tipo, eu não devia me aflorar ou me apegar apenas nesse tipo de amor. Não, eu devia pegar o amor entre mim e a humanidade em si. Eu devia ser um bom cristão, compreende? Ou seja, ser uma pessoa boa, honesta. Como é que seria isso, mas de um jeito mais simples? Não foi mal, não. Isso aqui é a parte de Hegel. Tanto é que eu não li o outro. Estava, porém, impedido de fazê-lo pela alienação religiosa. Aí tudo que eu falei, né? Depois daquele momento até esse do amor, não ser sexual, aí é de Feuerbach. Até essa parte, homossexual e alienação religiosa é do Hegel. Assim, ele pega o conceito de Hegel, de alienação, e ele destrói da seguinte maneira: o amor ele é sublime a você e a um ser superior. Na visão de Feuerbach, Deus. Logo, Hegel estava completamente errado, porque o amor não pode ser um amor só sexual, um amor de pessoas, apenas de carne. Não, tem que ser um amor espiritual, um amor intelectual. Tem que ser um amor abrangente, ou seja, eu, você e o ser interpessoal. No caso, Deus. Era a objetivação. E para Hegel, ou seja, a única coisa que eu e Hegel ele tem total plenitude é o papel da igreja como parte da alienação. A igreja hoje só serve para alienar. Ela acaba, sabe, abraçando as pessoas demais. Aí ele passa a mãozinha demais, aí deixa todo mundo muito calmo. Então essa visão aqui eu sou completamente a favor. A religião hoje aliena as pessoas demais. As pessoas elas deixam de procurar uma vida melhor. Ou seja, o Brasil tá uma merda. Eu vou usar muito esse livro aqui para explicar o Brasil hoje. Então vamos se acostumando.
Ou seja, a política tá uma merda, tá todo mundo roubando, matando, tá uma suruba o mundo, o Brasil principalmente. O que a religião faz? Não se preocupa, meu irmão, amigo. Fica calmo, quando você morrer, crê em Deus que lá você vai ter um lugar melhor. Foi mal, mas isso é de uma pataquada desnecessária. Eu acho que eu acabei até pulando o assunto do que eu ia falar que ia explicar comunismo. Só que o problema é que é o seguinte, ele não vai explicar comunismo nessas páginas. Ele vai explicar Malthus aqui, ele vai explicar Foudan, Baqui, Lassalle, Lafargue, mas ele não vai explicar comunismo. Ele só começa a explicar o comunismo. Olha o tanto que você vai ter que ler para começar a ler do comunismo. E o comunismo vai ser essa parte inteira aqui, ó. Pelo que pouco que eu percebi, né, que já é a visão. Isso aqui é a introdução das ideias dele. Então, eu vou falar muita coisa aqui que não é comunismo. Porque não é mesmo. Porque isso aqui não vai falar de comunismo já de cara. É complicado, mas o pouco que eu li eu consegui entender. Ele não é um livro muito difícil. Não é como a maioria que usa tantas palavras rebuscadas que você nem consegue ler. Não, algumas são bem como cisão, entre outras, mas tá bom. Voltando ao foco, acho que a visão de Hegel e Feuerbach está explicada, né? Um era ateu, o outro cristão, e eles lutavam intelectualmente entre si sobre essas visões, né? Um acreditava que o amor tinha que ser um amor pessoal, né, para evitar alienação religiosa. E o outro cria que a religião não era poder, e sim o ser superior a qual essas religiões tinham uma certa representatividade. É o cachorro. Ou seja, Deus. Então, enquanto Hegel acreditava que o amor entre as pessoas e esse governo totalitário traria a paz e a compreensão entre si, Feuerbach acreditava na crença num ser superior, ou seja, em Deus, ele que vai regir a sociedade do jeito certo, e não um governo ou religião. Eu não posso falar isso com plenitude porque ainda não li esse livro dele, A Essência do Cristianismo. Eu acredito que não estou falando do cristianismo católico e protestante, não. Estou falando de cristianismo na crença em Cristo, que é muito diferente de religiosos. Muito. Se ele fosse colocar da igreja, ele colocaria a essência da religiosidade. Aí é diferente. O cristianismo está mais voltado na crença em Cristo. Não nas pataquadas que é você ficar sentado no banco de uma igreja. Que é a coisa mais estúpida você achar que no banco de uma igreja você está protegido. Ok, veremos aqui. A ideia da automação, do outro natureza, isso eu já expliquei, eu acho, né? Se não, só coloca no vídeo, no comentário aí, tá? Ele coloca a natureza em relação ao ser humano e a Deus. Isso, Hegel. Assim, para Feuerbach, ao contrário, a alienação era empobrecimento. Intelectual, pessoalmente, tá? Ou seja, Feuerbach, ao contrário de Hegel, essa alienação era o empobrecimento da inteligência e não o empobrecimento causado pela religião. O homem projetava em Deus suas melhores qualidades de um ser genérico, de gênero natural, ou seja, Deus é somente bom, amigo, passional, isso não. Para Feuerbach, ele era um ser de extrema intelectualidade, ou seja, um ser transcendental, e ele cria em Deus uma imagem de ser completamente superior, ou seja, um ser que não dá para você. Eu acho que eu não consigo explicar essa visão porque normalmente é um Deus ultra poderoso. Ou seja, é o Deus que tudo sabe e que tudo pode fazer. Ele cria nessa visão, ele creia nessa visão. Ele cria isso, ou seja, que creia-se em Deus, que ele vai dar a resposta. Ótima visão. Dessa maneira, a divisão criada. E dessa maneira, a divindade, criação do homem,
para Hegel, ou seja, Deus é quem criou o homem. Para Hegel, apropriava-se da essência do Criador e o submetia. Ou seja, tudo que Deus é, na verdade, é a imagem do homem. Ou seja, eu crio Deus à minha imagem. Nesse sentido. A única coisa que eu mudo é que ele é perfeito. Aí eu só inverto esse argumento para falar que ele me criou a minha imagem. A imagem dele. Aí tem uma barra aqui, porque então agora pula a ideologia, né? Agora é de Feuerbach. Não, ela continua dele com a explicação de Feuerbach. A fim de recuperar tal essência e fazer cessar o estado de alienação e empobrecimento, o homem precisava substituir a religião cristã por uma religião do amor à humanidade. Acho que isso seria o que os dois têm uma certa imagem igual. Eles queriam os seres humanos com um amor comum, né, entre si, para evitar os assassinatos e a destruição. A única diferença é que eles viam isso de formas diferentes. Feuerbach acreditava que o amor entre si seria regido pelo ser superior. E Hegel acreditava que esse amor seria mais pelo desejo, né? pelo tesão, pela pulsão entre si. Causador de impacto, recebimento. Não, isso aqui só demonstra o poder que ele teve e... essa frase é interessante também. Causador de impacto e recebido com entusiasmo, o humanismo naturalista de Feuerbach foi uma revelação para Marx. Ou seja, parece que Marx ele abraçou aquelas visões do amor transcendental entre os seres humanos e um ser superior. Claro, mais para frente, futuramente, ele vai colocar isso nas palavras dele. A Petruchou-os de visão filosófica que lhe permitiu romper com Engels. Ou seja, por Feuerbach e essas ideias, ele rompe definitivamente com Engels. A única coisa que ele mantém de herança é o governo ser grande, né? Um governo de causas sociais. Um governo que vai dar uma separação entre proletário e, como se diz, burguês para um bem melhor. Ou seja, proletário e burguês serão duas peças importantes para a nação, mas que eles não devem ter diferenças bem nítidas, ou seja, o dono da empresa seria um funcionário do governo, entendeu? Ou seja, quem dita as regras, quem faz aquilo e aquilo é o governo. Compreendeu? Acho que sim. Agora eu me lembrei que eu ia falar, e é isso aí que eu queria dizer. Essa é a principal visão e diferença entre o nazismo e o comunismo. No nazismo, você tem o seguinte, você tem o nacionalismo, ok? Então, era o povo. No caso, alemão, vou usar a Alemanha para isso, o povo alemão. Então, o autoritarismo desse regente, no caso Hitler, ele abrange o povo alemão. Então, ele rompe com aquela ideia de proletário e burguês, ele rompe essa ideia, não existe proletário e burguês, existe o povo alemão. Isso significa o quê? Que as indústrias, tudo seria regida pelo Estado, né? Ele ia acabar com aquela questão de que você pode, como é que eu posso explicar? Abrir sua empresa. E se você abrir a sua empresa, tudo que você produz, tudo que você vai reger economicamente será do governo. Então, o governo quer que você produza calda enlatada. Ok, você vai produzir calda enlatada. Tá, mas você fala, mas o comunismo também é assim. Com certeza, ambos autoritários. E é só por isso que eles são
irmãos de unizigotos ou tralalá, tralalá, só porque eles são autoritários. A monarquia é autoritária, é de direita. Então quer dizer que eu, por gostar da monarquia, eu sou de esquerda? É uma pergunta bem estúpida, mas deixa eu pensar. Só porque algo é autoritário, é de esquerda, de suma esquerda, sem dar nem a parecer de resposta? Acho bem estranho isso. Ou seja, uma coisa é autoritária, logo é de esquerda. Olha, eu acho que nessa parte eu não tenho mais o que explicar, né? As visões dele ficam bem até isso aqui, ó, quando demonstra de Engels. Agora chegou Engels. Engels, ele era filho de um industrial têxtil e o pai queria que ele, como é que se diz, seguisse a profissão de um industrialista, ou seja, do dono de uma indústria. E parece que ele era bem rico, não só o filho, mas o pai. Ele era dono de uma bela rede de indústrias, principalmente na França e na Alemanha. Ok. E ele era ouvinte. Engels, diferente de Marx, diferente de muitos, ele escutava demais. Então, ao invés dele pegar um livro e... Não, ele queria escutar as suas ideias vindo da sua boca. Ele não queria que você escrevesse, passasse... Não. Explique com poucas palavras. Pronto. Tá? É diferente daquela... Aí todo mundo acha que é aquela questão, né? Explique algo que você saiba bem em 5 palavras. Isso não surge lá com Einstein, não. Isso é bem antigo. Muita gente gostava mais de escutar uma explicação simples sobre aquilo, que é o que eu estou tentando fazer. Não sei se eu estou conseguindo. Depois eu vou ver o vídeo, eu vou ver. Mas e tentava uma coisa simples, ou seja, seja direto, preciso, claro. Compreendeu? Ótimo. Então, ele se tornou... Ele era autodidata. Ele se torna... Não, agora que eu estou percebendo que eu acredito que eu não estou entendendo bem esses termos quando eu vejo aqui o tempo. Quanto que eu estou demorando para explicar? Acho que eu vou ter que estudar muito isso aqui, mas o mais importante são essas visões. Isso é até é um treino mais, né, para eu ir aprimorando. Ok, ele... Tá, isso já foi explicado, bolsa localizada dessa economia, tá. Malthus, eu não tenho que explicar aqui, porque todo mundo já sabe. Ok. A introdução à crítica filosófica, o direito do Hegel e a questão judaica não tem muita importância para as ideias principais de Marx. Aí, uma coisa que eu gostaria muito, que é uma coisa bem interessante, que é esse aqui, ó. Quem acha que Marx, que escreveu as ideias comunistas, está errado. Não foi. Os 3 principais nomes, afinal abordados nesse livro, claro, teria que ser pesquisado mais a fundo, é Paul Daran, Bakhtin, Lassalle e Paul Lafargue. Eu falei 3? São 4. Esses 3 nomes e esse quarto, que é um observador dessas ideias, eles são os principais na época em que Marx viveu. Ou seja, eles são os principais divulgadores do comunismo e tudo mais. Engels, ele tinha um grande nome naquela época por causa que ele era um bom ouvinte, ele escutava, ele ia para os arredores onde discutiam filosofia, universidades, grupos de ensaio, entre outros. Quando eu falo ensaio, é o seguinte, antes de você publicar um livro ou algo do tipo, você faz isso aqui que eu estou fazendo agora, que é você pegar as ideias de outra pessoa, no caso aqui Marx, e explicá-la. Mas porque depois eu faço um vídeo só explicando sobre ensaios. Ok, então nesse caso aqui você vê. Então o que Engels faz? Ele era o principal a ter influência. Engels é que tinha influência.
Então muita gente vê Engels, né, quando vai estudar Marx, como um decorativo, né, para Marx, mas não. Engels, ele foi muito mais do que um simples decorativo, não. Ele foi o homem que fez as ideias de Marx serem escutadas. Marx, ele era como eu vou falar? Um Zé Ninguém por completo naquela época. Ninguém escutava ele. Não por ele falar bobagem ou algo do tipo, mas é que ele não tinha credibilidade. Daí aquilo que eu falei, né? Credibilidade pessoal destrói os maiores intelectuais. Não falei nessas palavras, mas é isso aí que eu quero dizer. E como é que eles resolvem fazer isso, que é colocar Marx em destaque? Com um livro, que eles são coautor, foi o primeiro que eles foram coautor, que é A Sagrada Família. Ah, vai ter um monte de direitista. Ah, esse livro aí demonstra que ele é satanista. Ah, desse livro é aquela frase: a minha alma não se encontra mais liberta nos céus, e sim no conforto dos infernos. Mas não olha o contexto, que é em relação a Angel, com o H. Angel. Angel. Coloca com o H. E ele faz uma crítica aos principais nomes aqui, ó. Bruno, Egbert e Bauner. E dá o tom do texto. Enquanto a esquerda hegeliana depositava as esperanças de renovação da Alemanha nas camadas cultas, adeptas a alcançar uma consciência crítica... Ah, sim, isso é outra coisa que eu esqueci de falar. Engels e a sua esquerda é uma visão que eu adoro e que eu também sou muito adepto disso. Que é o seguinte, é só quem era intelectual podia ter poder na política. E eu, de certa forma, tenho uma visão desse tipo. Vai entrar, de certa forma, em contradição com o último vídeo que eu fiz agora, mas é isso que eu consigo ver. Tem que ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que é mais intelectual, alguém que vai buscar mais o conhecimento, que vai se construir a partir do conhecimento. Foi o que eu falei no último vídeo. Ok. Ah, sim, isso é interessante. Marx e Engels enfatizam a importância da consciência crítica, que não se tornasse a consciência dos trabalhadores. E neste caso só poderia ser uma consciência socialista, uma consciência da sociedade. Ou seja, não era só os trabalhadores que tinham que ser conscientes, não. Eram os trabalhadores, os proletários, os governantes, os intelectuais, tudo. Então ele era globalista, ou seja, internacionalista. É o mundo inteiro que tem que ser consciente nesse sentido da sociedade, do comunismo, das ideias centrais da visão única. Ou seja, o governante faria as leis para favorecer o trabalhador, enquanto os empresários, os burgueses, os donos de capitais, eles iriam investir naquilo que o país estivesse precisando no momento. Uma visão econômica quase que ótima, né? Realmente, porque se você precisa daquilo, você vai vender. Dando lucro, você vai pagar bons salários, você vai construir bem. Só que quem fez essas ideias aflorarem, né, essas ideias que Marx tanto queria, foi o capitalismo. O capitalismo faz isso com uma perfeição incrível. Você tem que dar bons salários para manter seus funcionários bem, felizes, trabalhadores, empenhados. Trabalhando, eles vão produzir mais. Produzindo mais, você vai poder diminuir o preço. Diminuindo o preço, vai vender muito. Vendendo, até o seu próprio trabalhador vai ter acesso àquele produto. Ele vai se tornar um consumidor também. Ok. Podran eu não vou falar porque eu não conheço esse nome de certo, que é o Podran, que é aquele cara que eu falei ali em cima. Eu simplesmente não conheço, então eu não posso falar dele. Mas parece que Marx e ele se encontravam muito em Paris.
É interessante, eu acho que é só isso mesmo, 54 minutos. Eita, nós. Bem, comentem se vocês não conseguiram entender alguma parte, aí coloca os minutos e eu vou olhar. Então, a única coisa que eu peço é que comentem embaixo se conseguiram compreender. Os vídeos são longos, eu não edito, eu sei que é meio chato, mas façam um esforcinho básico, só um pouquinho para conseguir escutar até o final. Eu sou lento para falar, eu penso muito, realmente eu não tenho o dom da fala, não sou um Clóvis, um Karnal da vida, né? Até um Olavo de Carvalho, que eu não vou com as ideias dele, mas ele fala muito bem. Eu não sou um youtuber das antigas que fala muito bem, eu estou começando agora, então minhas falas elas são lentas, eu penso muito para falar. Ok? Olha aqui, ó, agora que eu lembrei que eu tinha que falar. A editora é a Nova Cultura. Não me lembro de que ano é esse livro, deixa eu procurar aqui, ó. Aí, dependendo do ano, você deve encontrar mais facilmente. Fundador Victor Silva, acho que é esse ano, que é 1907 a 1990. Só que o copyright desta edição é de 1996. Então, o copyright desta edição, ou seja, este livro, é de 1996. Circuito do livro LTDA. Eu vou deixar eu vou deixar um bocado de informações aqui. Esse trechinho aqui, apresentação, coordenação, tradução, eu vou deixar para ver se vocês encontrem. Vou fazer até melhor. Eu vou caçar na internet e ver se eu encontro esse livro. Se eu encontrar, eu coloco o link da onde eu encontrar esse livro, que aí todo mundo vai ter acesso. Eu achei ele bem interessante, ele coloca bem as visões, mesmo eu não conseguindo explicar muito dele. Se você for lendo, marcando, isso se você for um pouco como eu, que eu sou meio lento para esse tipo de coisa, você vai aprendendo interessante, rápido. Mesmo sendo um livro grande, ele não é um livro bagatelo, né? Ele não é um livro que vai ficar colocando frescurada demais, ele é um livro direto. Tirando aqui a questão familiar, né, que eu acho que é inútil você colocar, bem que ele coloca 1, 2 parágrafos e já vai para as ideias. Como é que olha? É um parágrafo de 6 linhas, só 6 linhas, explicando sobre a família de Marx. Aí ele mal terminou esse parágrafo e já vai para as ideias, ou seja, ele é bem direto. Ele é um ótimo, pelo que eu percebi, ele é um ótimo livro. Ok, isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, demonstrando que Marx não era idiota na área econômica, diferente do que muitos dizem. Eu escutei um rapper uma vez fazendo uma música sobre o mais-valia, demonstrando que ele não funciona. Porém, se você for olhar as lógicas econômicas hoje, você vai ver que o mais-valia ele tem uma certa... não uma certa verdade, não é essa palavra que eu estou querendo encontrar. Uma certa lógica. Acho que essa é a palavra certa para isso. Ele tem uma certa lógica, que é interessante de estudar. Claro, você não vai aplicar isso na sua vida. Não é uma economia útil para se aplicar na vida, mas é interessante de estudar. De você saber as visões de Marx, ao invés de você ficar escutando um monte de besteira do povo falando que ele é satanista. Se você é de direita, por favor, não caia na besteira de desqualificar uma tese ou uma ideia pela pessoa. Se você é de esquerda, a mesma coisa, tá? Porque tem muita gente de esquerda que desqualifica uma ideia de direita só porque a pessoa que apresenta ela é de direita. Mesma coisa. Vocês entenderam, né? Não tem que explicar muito. Bem, até a próxima.